Olá você, amiga e amigo, que está sempre comigo aqui no YouTube, aqui no canal do Augusto Carpazano, também através das redes sociais, do Facebook, do Augusto Carpazano, do Twitter também, e também do blog Toque de Bola, com Augusto Carpazano. O blog Toque de Bola que agora está com uma cara diferente, né? Está mais jornalístico, deixou de ter aquele aspecto amador que tinha, né? Porque era um blog amador, né? Hoje já com mais de 1.700 acessos. Agradeço a todos vocês que têm acessado o meu blog, com uma cara um pouquinho mais jornalística, né? Recebi ajuda da Aline Carpazano, do Ateliê Superarte by Aline Carpazano. Ela também tem um canal no YouTube a respeito de artesanato e empreendedorismo. Eu vou deixar aqui para vocês o link para vocês conferirem. Tem bastante coisa a respeito de matérias de pessoas que trabalham em casa, enfim, tem bastante coisa legal para você conferir e também deixar lá, ó, seu joinha. Gente, seguinte, vou falar hoje, atendendo ao pedido do Jomar Pereira, via Facebook. Você também pode fazer seus pedidos via Facebook, também aqui nos comentários aqui dos nossos vídeos. O Jomar pediu para falar sobre futebol italiano, e eu vou falar a respeito do campeonato italiano, também da seleção da Itália, a seleção tetracampeã mundial, 34 na própria Itália, 38 na França, 82 na Espanha, e em 2006, mundial polêmico, onde nós tivemos a expulsão do Zidane. No último jogo, né, o jogo da final, foi para os pênaltis, a Itália acabou vencendo, mas a expulsão do Zidane foi polêmica em função da discussão que ele havia tido minutos antes com o zagueiro Marco Materazzi, o cachorro louco, camisa 23 da Itália, que acabou provocando um pouco demais o camisa 10 da França, que acabou perdendo a cabeça e socando sua cabeça contra a barriga do zagueiro. Bem, para falar dos mundiais, né? Já falei já do 2006 superficialmente, falando dos mundiais que a Itália ganhou, né, em 34 e 38, a Itália contou com um dos seus maiores jogadores da história, o Giuseppe Meazza, jogador da Internazionale de Milão, que era o principal jogador da equipe, um meia habilidoso, rápido, ágil e artilheiro. Fez muitos gols naquela Copa do Mundo e também pela Internazionale é um dos maiores jogadores. Inclusive, o estádio San Siro, em Milão, tem como nome oficial Giuseppe Meazza. Como aqui no Brasil, por exemplo, o Maracanã, né, na verdade é o nome do bairro, o nome do estádio é Mário Filho. Lá o nome do estádio oficialmente é Giuseppe Meazza. O Meazza, após essa Copa do Mundo, né, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 39 e 45, não tivemos Copa do Mundo. Mas em 46 a FIFA, na época, marcou uma nova Copa do Mundo que seria realizada no Brasil, em 1950. E na época o maior time do mundo era um time italiano, o Torino da Itália, né, o time Grenat, lá de Turim, que tinha na época o melhor time do mundo. Porém, numa excursão que eles fizeram para a África, né, o continente africano, acabou o avião caindo, né, mergulhando no mar Mediterrâneo e fazendo com que todos os tripulantes e também passageiros do voo perdessem suas vidas. A Itália, inclusive, nem veio à Copa de 50. Perdeu sua base e também vários jogadores, né, perdas irreparáveis. Em 1970, a Itália voltou a uma final de Copa do Mundo contra o Brasil. Né? Depois de ter ficado vários anos fora desse cenário, voltou a uma final de Copa contra o Brasil, mas pegou a melhor seleção do mundo na época, né? E uma das melhores de todos os tempos. Para mim, inclusive, a melhor de todos os tempos. Que tinha o Pelé, Rivelino, Gerson, enfim, todo aquele timaço do Brasil. Em 82, Brasil e Argentina de novo se enfrentaram no estádio Sarriá, no dia 5 de julho de 82. O Brasil, pela segunda fase, pelo segundo jogo da segunda fase, enfrentava a Itália e sairia apenas um. Lembrando que naquela Copa do Mundo, como nas anteriores, né, também, né, não havia fase semifinal, não havia fase oitavas de final e fase quartas de final. Havia apenas a semifinal. Era a primeira fase, segunda fase, semifinal e final. Portanto, o Brasil enfrentando primeiro a Argentina, que caiu no grupo do Brasil nessa segunda fase, ganhou fácil pelo placar de 3-0. Maradona não andou em campo, inclusive a única coisa que fez foi ter dado um pontapé no Batista, né? Acabou sendo expulso por esse ato.
E depois disso o Brasil foi enfrentar a Itália. Nesse jogo, em Sarriá, o Brasil, que tinha o melhor time do mundo também na época, aquele meio-campo magistral, Cerezo, Falcão, Zico e Sócrates, parou no time tosco, ruim tecnicamente, mas muito disciplinado, do inteligentíssimo técnico Enzo Biazor, que também é nome de estádio. E aí, para mostrar o esquema tático que ele utilizou naquele jogo, vou mostrar aqui para vocês. Esse daqui é o jogo à italiana, il gioco alla italiana, muito utilizado na Itália até hoje, mas que nesse jogo aqui foi utilizado de uma maneira um pouquinho peculiar. Só para mostrar a escalação para vocês, ó, a Itália começou o jogo com Zoffi, Gentili, que de Gentili só tinha o nome, porque era um zagueiro altamente violento, batia bastante. Tireia, o Tireia era bom jogador, um jogador do estilo do Baresi, dos mais jovens. Baresi, que inclusive foi reserva dele nesse Mundial. Kovalati, Cabrini, Oriali, era o volante central. Antonioli, o volante pela direita, Antonioni. O Tardelli, Marco Tardelli, pela esquerda. Graziani, mais aberto, encostando no atacante Paulo Rossi. Observe que o esquema é meio torto, esquisito, mas era exatamente assim que essa equipe jogava. Com um lateral de marcação, que era o Gentili. O Gentili naquele jogo, inclusive, fechou bastante, vocês podem ver que eu coloquei a seta apontando para dentro da área, porque ele fechava na direção da área para fazer a marcação individual em cima do ponto esquerdo do Brasil, Éder, que é um jogador muito habilidoso e chutava muito forte. O Bruno Conte, que era o jogador que ia aberto pela direita, fazia a marcação individual em cima do Júnior, que era outra válvula de escape do Brasil. O Brasil atacava muito pelo lado esquerdo. E o Antonioni, que marcava individualmente o 8 do Brasil, nosso capitão na época, o falecido Sócrates. O lado esquerdo do Brasil ele anulou dessa forma. E começou a atacar pelo seu lado esquerdo, o lado direito do Brasil, que era um lado mais frágil do Brasil. O Leandro era o jogador que marcava praticamente sozinho. Apesar de ser bom jogador, o Oscar, que era o zagueiro central do Brasil, era um zagueiro mais lento, então não saía tanto na marcação, não saía tanto, como a gente costuma dizer, não saía tanto no bote, né? Não era um zagueiro que dava o primeiro combate, geralmente era o Luizinho que dava o primeiro combate, e o Leandro ficou meio que sozinho. E pelo lado do Leandro, em cima desse jogador Cabrini, né, saiu a jogada do primeiro gol sofrido pelo Brasil, gol do Paulo Rossi, que o Cabrini teve espaço, levou a bola, não foi incomodado por ninguém, cruzou e o Paulo Rossi fez 1-0 de cabeça. Depois, ainda no primeiro tempo, em meio a esse emaranhado de jogadores aqui, ó, 3 jogadores marcando, mais um saindo da marcação, enfim. Nesse emaranhado aqui, o Zico acabou encontrando espaço, fez uma linda jogada, passou uma bola magistral para o Sócrates empatar o jogo. No segundo tempo, o Toninho Cerezo, aliás, ainda no primeiro tempo, o Toninho Cerezo foi atravessar uma bola na frente da área e o Paulo Rossi era um atacante que voltava marcando. Então ele fazia esse movimento, vocês podem ver que eu coloquei a seta no Paulo Rossi para frente e um pouquinho para trás. Ele voltava até o meio-campo, acompanhando a saída de bola do Brasil do Toninho Cerezo, marcando, porque era um dos pontos do Brasil a serem marcados, porque era de onde nascia todas as jogadas. Era entre Toninho Cerezo e Falcão. Deles, a bola chegava mais redonda para que Zico e Sócrates pudessem fazer as jogadas para os atacantes do Brasil. Porém, com essa marcação dura, o Toninho Cerezo, num vacilo, acabou entregando a bola nos pés do camisa 20, na época da Itália, o Paulo Rossi, que acabou fazendo o gol que deu a vitória parcial no primeiro tempo. No segundo tempo, o Brasil voltou, se atirou ao ataque de vez, chegou com os 2 volantes da beirada da área, e numa jogada também fantástica do Toninho Cerezo, que ele puxa a marcação toda para o lado direito, o Falcão acaba fazendo um golaço de perna esquerda, sem chance para o Dino Zoff. Mais perto do final do jogo, um escanteio para a equipe da Itália, e depois da batida de escanteio do Marco Tardelli, a bola sobrou para o Paulo Rossi, depois de um toque de cabeça do Kovalati, sobrou para o Paulo Rossi sozinho fazer o gol da vitória da Itália. Nesse jogo, só para vocês terem uma ideia,
O Brasil precisava apenas do empate. Porém, com esse desastre, né, que houve naquele jogo, a vitória da Itália acabou levando a Itália para a semifinal e aumentou a moral da equipe italiana, que acabou na final ganhando do time alemão, que também era melhor do que eles. Tinha grandes jogadores, o Paul Breitner, por exemplo, né, um dos grandes jogadores da história da Alemanha, mas não foi páreo para Marco Tardelli e companhia. Né? Paulo Rossi também fez gol na final. Falando um pouquinho rapidinho, só para o vídeo não ficar muito extenso, falando sobre o campeonato italiano, hoje o único time dos grandes, né, a Itália tem 3 grandes times, Internazionale, a Milan e a Juventus. Desses 3 times, o único que está, né, na ponta de cima da tabela, né, o próximo, né, no caso, está na segunda colocação, mas está próximo da primeira colocação, é a equipe da Internazionale. A Internazionale que reformulou bastante o time para esse ano. Agora tem o Javier Zanetti, né, um dos maiores jogadores também da sua história, agora por trás dos bastidores, né, da equipe Nerazzurri. Foi um time que se estruturou para esse ano. Porém, Milan e Juventus, a Juventus atual campeã, não buscam nesse momento nem a Champions League, nem o qualifying da Champions League, o quarto lugar, a quarta colocação. Estão lá em 6º e 7º. A Itália passa por um período parecido com o do Brasil. Um período em que eles investem pouco nas divisões de base e muito em compras de jogadores do exterior. Isso está fazendo com que o futebol na Itália se enfraqueça ano após ano. Antes a gente tinha grandes zagueiros na Itália, pelo menos, grandes volantes, né, bons volantes. Eu sou da época do Paolo Maldini, do Baresi, do Costa Curta, do Panucci, do Albertini. Eram jogadores excepcionais. O Pirlo, atualmente, ainda é um jogador remanescente, mas se a gente for parar para ver, dessa nova geração da Itália, o único que se salva realmente é o Marco Verratti, que é um jogador um pouquinho mais assim que a gente pode pensar em ser um projeto de um grande jogador no futuro. É o Marco Verratti, jogador do PSG da França. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o joinha pra gente, tá? Ajuda a divulgar o nosso canal. Compartilhe, curta, se inscreva no canal. Aqui embaixo você vai ver aqui, tem o botãozinho vermelho de inscreva-se. Você se inscreve no canal, ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho, a manter o nosso canal. Faça os seus pedidos também de matérias. Quer ouvir falar sobre o time do seu coração? Sobre um jogo em especial? Uma seleção que te encantou uma época da sua vida? Peça a sua matéria. A gente vai atender aí gradativamente as matérias que vocês vão pedindo pra gente. Bem, gente, eu agradeço a vocês. Mais uma vez peço seu joinha, ok? Muito obrigado. Até a próxima.